Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos dois vídeos onde eu vou estar resolvendo exercícios da apostila, já que a nossa prova está chegando, certo? Então nesse primeiro vídeo a gente vai resolver exercícios sobre equilíbrio molecular e no próximo vídeo sobre deslocamento de equilíbrio. Então vamos pegar a nossa apostila, vamos começar resolvendo questão número 6 da página 362. Considerando a equação x como reagente, dando os produtos 2y e z, o gráfico que melhor representa a variação de concentração das espécies químicas x, y e z com o tempo é... Então, o que a gente lembra daqui? Que a gente tem um reagente, certo? Numa quantidade inicial, e os meus produtos no início dessa reação, eles estão em quantidade zero, certo? À medida que a reação vai acontecendo, a quantidade de x vai reduzindo e a quantidade dos meus produtos vai aumentando. Então, o que a gente tem que observar no gráfico? Em quais desses casos x está diminuindo e y e z estão aumentando? Vamos começar analisando o x. Ó. Ele está diminuindo na letra A, aqui essa curva pontilhada, está diminuindo na letra B, certo? Na letra C está aumentando, na letra D também está aumentando e na letra E está diminuindo. Então a gente já esquece a letra C e a letra D, que a quantidade de X está aumentando, a concentração está aumentando. E como ele está sendo consumido, ela deveria reduzir, certo? Agora vamos analisar X, Y e Z. Y e Z são os meus reagentes, certo? Então a quantidade deles deve começar do zero e ir subindo. Aqui elas também estão diminuindo, então a gente sabe que não é essa. Aqui o Y está diminuindo, então está considerando Y como reagente, que não é o certo. E essa aqui, ó, a letra B, que é a correta, a gente vê que X e Y, eles partem do zero, a concentração inicial deles era zero, e vai subindo à medida que a reação vai ocorrendo, certo? Então a resposta certa para essa questão é a letra B, ok? Essa é bem simples, né? Então vamos lá. Na página 362 ainda, questão número 1. As reações químicas dependem de colisões eficazes que ocorrem entre as moléculas dos reagentes. Quando se pensa em sistema fechado, é de se esperar que as colisões ocorram entre as moléculas dos produtos em menor ou maior grau, até que se atinja o equilíbrio químico. A temperatura ambiente, o NO2, gás castanho avermelhado, está sempre em equilíbrio com o seu dímero, N2O4, que é um gás incolor. Em um experimento envolvendo a dissociação de N2O4 em NO2, coletaram-se os seguintes dados. Então, a partir de agora que a gente vai pegar os nossos dados para a questão, tá? A amostra inicial de N2O4 utilizada foi de 92 gramas. Então, meu reagente inicial é o N2O4 com 92 gramas. Em um dado momento, a soma dos componentes de N2O4 e NO2 foi de 1,10 mols. Ele quer saber, com base nesses dados, pode-se dizer que a quantidade dissociada em mols de N2O4 foi... Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai escrever essa reaçãozinha aí, certo? Ele está dizendo que N2O4 se dissocia, né, em NO2. A gente não pode esquecer de balancear, certo? Se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu tenho que ter 2 nitrogênios aqui. Se eu tenho 4 oxigênios, eu tenho que ter 4 oxigênios aqui. Então, por isso eu coloquei o 2 na frente, certo? Então, o meu equilíbrio é na proporção 1 mol para 2, certo? Então, tá. A outra coisa que a gente vai fazer, ó, ele quer saber a quantidade de mols. Então, a gente tem que passar essa massa aqui para mol. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular qual é a massa molar do meu reagente. Nitrogênio 14, como eu tenho 2 nitrogênios, 28. Oxigênio 16, como eu tenho 4 oxigênios, 64. Mais os 28 do nitrogênio, então a massa molar do N2O4 é 92 gramas por mol. Ou seja, ele colocou 92 gramas, então ele colocou exatamente 1 mol de N2O4, certo? Então a gente vai colocar aqui a nossa quantidade inicial
em número de mols é 1 para o N2O4 e 0 para o NO2, certo? Aí a gente sabe que uma quantidade de mols reagiu. Ele não diz qual é. Na verdade, isso é o que ele quer saber. Qual é a quantidade de mols que se dissociou. Como a gente não sabe, a gente vai colocar X. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos X, que dissociou, certo? E como a minha proporção é 1 mol de N2O4 para 2 mols de NO2, então, eu vou colocar aqui que se aqui eu perdi X, foram consumidos X, aqui eu tenho que formar o dobro. Então, foram formados 2x, certo? Para obedecer a proporção 1 para 2, ok? E no equilíbrio, o que vai acontecer? Eu tinha 1 mol de N2O4, reagiram X, então sobrou 1 menos X, certo? E aqui eu tinha 0, formaram 2x, então eu tenho 2x números de mols, certo? E o que mais que ele diz pra gente? Ele diz que em determinado momento a soma de números de mols de N2O4 e NO2 é de 1,10. Ou seja, a soma do número de mols 1 menos x mais 2x tem que ser igual a 1,10, certo? Como ele diz aqui. Então a gente vai resolver essa continha aqui e vai achar que x é igual a 0,10, certo? E quem é x? X é justamente a quantidade que dissociou, certo? Então esse x aqui é 0,10. A gente sabe que a quantidade que dissociou, então, é 0,10. E é o que ele quer, ó. Pode dizer que a quantidade dissociada é... Então, quando a gente descobre aqui o valor de x, a gente descobre a quantidade dissociada. 0,10, letra B, ok? Então, tá aí, letra B a resposta. Vamos lá na página 362 ainda para a questão número 3. Considere o equilíbrio químico. A mais 2B dando C mais 2D. E as seguintes concentrações iniciais da tabela. A 25 graus Celsius para 1 litro de reagente, o equilíbrio foi atingido quando 0,5 mols do reagente B foi consumido. Assinale o valor da constante de equilíbrio para a reação. Então, a gente quer a constante de equilíbrio, certo? Para isso, a gente precisa preencher essa tabelinha com os valores iniciais, o valor que reagiu e o valor que existe em números de mols, né, do equilíbrio. Aqui, quando a gente achar o número de mols, como o nosso volume é 1 litro, a gente vai dividir mol em 1 litro, né? Então, a gente já vai ter direto a concentração, ok? Então, as quantidades iniciais eram essas: 1 mol de A, 1 mol de B, 0 de C e D, certo? Ele está dizendo que o equilíbrio foi atingido quando 0,5 mol de B foi consumido. Então, eu botei aqui, ó, menos 0,5. Menos porque foi consumido, certo? Agora, a gente tem que obedecer a nossa estequiometria, certo? Aqui, a gente tem que 1 mol de A reage com 2 mol de B. Ou seja, A é a metade de B. Então, se aqui reagiu 0,5, aqui eu tenho que ter a metade, que é 0,25, certo? E para cada 1 mol de A é formado 1 mol de C. Então, se aqui eu consumir 0,25, eu produzi 0,5 de C. 0,25 de C, certo? E aqui eu também, para cada 1 mol de C, eu produzo 2 mols de D. Então, aqui eu também tenho que produzir o dobro, 0,5, ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que aconteceu no equilíbrio, né? Então, eu tinha 1 mol menos 0,25, 0,75. 1 menos 0,5, 0,5. Aqui a gente soma 0,25 e 0,5. Então, essas são as minhas quantidades em número de mol, né? Final, mas também a minha concentração, já que é a quantidade que existe em 1 litro, né? Se a gente dividisse todos esses números por 1 litro, a gente vai ter os mesmos valores, certo? Então, aqui a gente tem a concentração da espécie A, B, C e D, certo? O que eu vou fazer agora? Vou construir a minha expressão de KC, produtos sobre reagentes. Então, meus produtos C e D, não esquecemos de que D está elevado a 2, porque o expoente está relacionado ao valor aqui que balanceia a equação, certo? E os meus reagentes A e 2B que estão aqui embaixo, certo? Depois que eu
eu construir essa expressão, eu vou colocar esses valores aqui no lugar da expressão. Então, ó, C 0,25, D 0,5, A 0,35 e B 0,5. Coloquei aqui, né? E agora eu vou só resolver. E quando a gente for resolver, ó, a gente já corta aqui o 0,5 com 0,5. Sobrou 0,25 e 0,75. Se a gente observar aqui, tá tudo em fração, né? Então a gente vai simplificar isso até chegar a uma dessas frações, ok? Então, se a gente simplificar, a gente poderia, por exemplo, multiplicar por 100, que ia ficar 25 sobre 75, certo? E depois dividir por 5, que aí a gente vai ter o resultado de 1/3, certo? Essas continhas matemáticas, coisa que a gente já sabe há bastante tempo, certo? Então, fazendo essa simplificação para chegar até 1/3, a resposta então é a letra D. A número 4 agora da página 362. A uma determinada temperatura foram colocados em um recipiente fechado de capacidade 5 litros, 2 mols de nitrogênio, 4 mols de hidrogênio. Após certo tempo, verificou-se que o sistema havia entrado em equilíbrio e que havia se formado 1,5 mols de NH3. Com relação a esse experimento, assinale o que for correto. Então a gente tem que analisar essas opções aqui. A primeira delas é a constante de equilíbrio Kc é aproximadamente 0,34. Então vamos lá para o próximo slide, vamos calcular essa constante a partir desses dados, certo? Então montei aqui uma tabelinha, tá? Nessa tabelinha, ó, aqui eu vou colocar os valores de N2, aqui de H2 e aqui de NH3, certo? De acordo com o que ele está falando aqui, ó, o número de mols que eu tinha no início de hidrogênio era 2 e o número de mols que eu tinha de hidrogênio é 4, certo? No início eu ainda não tinha, antes da reação se iniciar, não tenho nada de NH3, nada de amônio, certo? Aí ele diz que após certo tempo, verificou-se que o sistema entrou em equilíbrio e que havia se formado 1,5 de NH3, então formou 1,5 de NH3. Como que a gente vai saber quanto que foi consumido dos outros? A gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Pensando aqui nesses valores que balanceiam a equação. Por exemplo, para a gente descobrir a quantidade de N2 que reagiu, a gente sabe que cada 1 mol desse forma 2 mols desse. Então esse valor aqui tem que ser sempre, a quantidade de nitrogênio tem que ser sempre a metade da quantidade de amônio. Então, se eu tenho 1,5, a metade é 0,75 que foram consumidos, certo? Para cá, para achar o valor de H2 que foi consumido, a gente vai fazer uma regrinha de 3, certo? Ou a gente pode pensar assim, ó, se tem 1 mol de nitrogênio, precisam reagir com 3 de H2, então a quantidade de hidrogênio é sempre o triplo da quantidade de N2, certo? Então, a gente multiplica isso aqui por 3. Quando a gente multiplicar por 3, a gente vai achar 2,25, que é a quantidade que foi consumida, ok? Agora a gente vai ver quantos mols vão restar no equilíbrio. Se eu tinha 2 no início e foram consumidos 0,75, sobraram 1,25. Aqui, se eu tinha 4 e foram consumidos 2,25, sobraram 1,75. E eu tinha 0, formaram 1,5, então no equilíbrio eu tenho 1,5. Só que esses valores aqui estão todos em números de mols. E para a gente montar a expressão de Kc, a gente precisa passar para a concentração. Como é que eu passo para a concentração? Lembrando que concentração é o número de mols dividido pelo volume. Então eu vou pegar esses números de mols e dividir pelo meu volume, que ele diz que é 5 litros. Então, 1,25 dividido por 5, 1,25 dividido por 5 e 1,5 dividido por 5. Número de mols dividido pelo volume. Então, agora sim eu tenho a concentração de cada uma das espécies no final, certo? No equilíbrio. Vamos montar agora a nossa expressão de Kc. O que é Kc? Produto sobre reagente, certo? Produto sobre reagente. Lembrando que amônia está elevado a 2 e hidrogênio elevado a 3, ok?
que eu vou fazer agora? Vou colocar cada um desses valores no lugar aqui da minha expressão. A concentração de NH3, 0,30. Coloquei aqui. Concentração de N2, 0,25. E concentração de H2, 0,35 elevado ao cubo. Resolvendo, a gente vai achar o valor de 8,4, certo? E essa unidade aqui, como é que a gente vai perceber? Olha só. Aqui eu tenho, a unidade de cada concentração é mol por litro. Então aqui eu tenho mol por litro elevado ao quadrado. Aqui eu tenho mol por litro vezes mol por litro elevado ao cubo. Então eu tenho mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro a 4, certo? Então quando eu cortar isso aqui, quando eu for simplificar, eu vou fazer, ó, eu tenho uma divisão de potências, né? Então eu tenho que fazer 2 menos 4, certo? Eu vou subtrair os meus expoentes, 2 aqui em cima e 4 embaixo. Então o meu expoente vai ser menos 2. Então por isso a unidade é mol por litro é menos 2. A gente já resolveu alguns exercícios assim em vídeos anteriores. Se alguém não pescou, só voltar em outro vídeo ou me mandar um e-mail para tirar dúvida. Aí eu resolvo passo a passo com vocês, caso vocês ainda tenham dúvida aqui, ok? Então, a minha constante de concentração é 8,4 e ele diz que é 0,34. Tá falsa. A questão número 1, a informação número 1 é errada, certo? Agora vamos ver a 2. Se dobrarmos os valores das quantidades iniciais de N2 e H2, a constante de equilíbrio também dobra de valor. Não, isso é falso. Por quê? É uma constante. Se é uma constante, o valor não muda. O valor é constante, certo? Vai ser sempre o mesmo. O que acontece se eu dobrar as quantidades dos produtos, dos reagentes no caso, eu vou modificar também a quantidade do produto que vai ser produzido, né? Para manter esse valor constante, ok? Então, nunca, se é uma constante, nunca vai variar de acordo com a concentração. A única coisa que poderia variar o valor de uma constante é a mudança de temperatura, que a constante ela depende da temperatura, certo? Mas não da concentração. Se a gente muda a concentração dos reagentes, o equilíbrio, ele muda a concentração dos produtos para manter esse valor constante, ok? Então, a 2 está errada. 3. No equilíbrio, restou 1,75 mols de H2. Eu vou voltar, então, lá na nossa tabelinha para a gente ver. É de H2? De H2, isso aí. Então, H2, quanto que restou? Ó, restou 1,75, certo? Então, essa afirmativa é verdadeira, ok? A concentração em quantidade de matéria de N2 no equilíbrio é 0,25. Vou voltar lá mais uma vez, ó. Concentração no equilíbrio de N2, 0,25. Também está verdadeira, certo? Então, essa é verdadeira. E o grau de equilíbrio de reação em relação ao gás nitrogênio é de 37,5%. Então, a gente vai calcular isso agora. E agora, só para a gente lembrar, o que é o grau de equilíbrio? É a quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade inicial de mols. A gente está falando de nitrogênio, né? Que é o que estava pedido lá na nossa afirmação. Então, qual é a quantidade que reagiu? 0,75. Eu não preciso colocar o sinal de menos na conta. O sinal de menos que eu coloco aqui na tabelinha é só para mostrar que reagiu. Mas quantos mols reagiram, então? 0,75. E a quantidade inicial é 2. Então, para eu calcular alfa, eu vou botar 0,75 dividido por 2, que é igual a 0,375. Aqui, a gente tem o número decimal. Se a gente quiser passar para porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, a gente vai multiplicar por 100, vai andar aqui com a vírgula duas casas. Então, 37,5%, assim como diz a afirmação. Então, a 16 também está correta, ok? Vamos resolver agora a nossa última questãozinha, questão número 8. A produção de grafita artificial vem crescendo significativamente, uma vez que a grafita natural de boa qualidade para uso industrial é escassa. Em atmosferas ricas em dióxido de carbono a 1000 graus Celsius, a grafita reage segundo a reação carbono-grafita reagindo com CO2, dando 2 mols de monóxido de carbono,
ok? A 1000 graus Celsius, no estado de equilíbrio, as pressões parciais de monóxido de carbono e dióxido de carbono são 1,5 e 1,25 atm, respectivamente. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kp para a reação nessa temperatura. Então agora a gente quer o valor de Kp, constante relacionada à pressão, certo? E lembrando que para o Kp a gente só coloca os participantes que estiverem no estado gasoso. Então a gente só vai colocar o CO2 e o CO. Então vamos construir primeiro a expressão e Kp vai ser a mesma coisa, produtos sobre reagentes, certo? Meu produto é o monóxido de carbono, que eu coloquei aqui, elevado a 2, que é o coeficiente que balanceia a equação. E o meu reagente eu vou colocar só o CO2, que é o que está no estado gasoso. A grafita não é gás, certo? O grafite não é gás, você sabe que está no estado sólido, certo? E ele diz que a pressão do CO é 1,50 e de CO2 é 1,25. Então eu só vou colocar esses dois valores aqui no lugar de pressão do CO e no pressão do CO2 e vou resolver. E vou achar que é igual a 1,80. Como é que vai ficar a minha expressão? Ó, faltou aqui a minha unidade, né? Então aqui eu tenho ATM ao quadrado dividido por ATM. É como se fosse x ao quadrado dividido por x, daria x, né? A gente cortaria um x lá de cima, daqui de cima com um x de baixo. Aqui é a mesma coisa, ATM ao quadrado dividido por ATM, então é 1,80 ATM. Faltou aqui a nossa unidade, certo? Mas vocês vão colocar aí no caderno de vocês. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo, que a gente vai ver alguns exercícios de deslocamento de equilíbrio. Então, continue estudando. Qualquer dúvida, só mandar e-mail. Até a próxima.